Atos 3, 22 e 23. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Agora vamos para Deuteronômio, capítulo 18, lá no comecinho da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Ok? Vamos orar? Ó Deus, fala ao nosso coração pela tua palavra, nos instrui com tua graça, nos dirige pela obra do teu Santo Espírito. Oramos assim, pedindo a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui ouvir uma palestra, na verdade quase que uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso. Ele esteve aqui no Rio de Janeiro e ele lançou um livro e eu fui lá. E fiquei 2 horas esperando, 40 minutos em pé para comprar o livro né, e garantir uma senha que recebi o autógrafo. Fiquei 40 minutos em pé e depois 1h30 sentado numa cadeirinha, sabe aquela cadeirinha de madeira, bem simples, sem nenhum estofamento, aquela? 1h40 sentadinho, depois de ter saído da fila direto para a cadeira, porque só tinham 100 lugares para ouvir ele assentado. Então ali sentei e fiquei, né? Quando eu cheguei neste lugar, só tinham mais 5 lugares. 1h40 antes da palestra. Só tinha mais 5 lugares. Ali sentei, você não podia nem respirar, de tão apertado. Mas eu fiquei. E aí ele veio e foi muito bom. Graças a Deus ele não falou do aspecto político, mas eu fui para ouvir o sociólogo. E ele fez uma análise sociológica do mundo e também sobre sua vida. Afinal, esse era o tema do livro. E eu queria ouvir não estamos falando da questão política, eu queria ouvir um intelectual, e se tem algo que o Fernando Henrique Cardoso é um intelectual. Foi professor há muitos anos nas universidades na França, é um intelectual reconhecido do mundo inteiro. Podemos não concordar com tudo o que ele diz, mas eu tinha curiosidade de ouvir tantos temas, e ele falou muito à vontade, extremamente educado, bem instruído. Bom, o que me impressionou foi no final da palestra. Perguntaram para ele sobre os seus 80 anos, ele disse que é mentira do PT. Né? E o que ele levava da vida. E ele disse que fazer 80 anos é uma grande angústia, porque ele não sabe se Deus existe ou não, mas ele sabe que a morte se aproxima. E então, eu fiquei olhando e pensei comigo, como faz diferença a palavra de Jesus. Vamos olhar o texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler, ele reconstrói no Antigo Testamento a figura do Messias prometido. E esse tem sido o nosso tema. Nós temos caminhado aqui em cima dessa proposta, de construir Jesus no Antigo Testamento. Já vimos aqui nos domingos anteriores que Jesus nasceu como homem, não foi por acaso, havia um motivo. Nasceu de uma virgem, não foi por acaso, tinha um motivo. Nasceu em Belém, não foi por acaso, havia um motivo. Nasceu na Galileia, não era por acaso, tinha um motivo. E agora nós vamos perceber que ele é chamado de profeta, e isso não é por acaso, tem um motivo. E se tem algo que faz diferença na nossa vida, é como nós encaramos a mensagem de Jesus. Como nós encaramos a mensagem de Jesus.
O povo de Israel, nesse texto, você está aberto em Deuteronômio 18 aí, né? Está aberto aí? Deuteronômio 18, o povo de Israel se desviou de uma comunhão com Deus e com a palavra de Deus. O que aconteceu, diz aí o capítulo 18 de Deuteronômio, e nós vimos isso domingo passado em Isaías, na denúncia do profeta Isaías, centenas de anos antes de Jesus Cristo e centenas de anos depois de Deuteronômio, acontece a mesma denúncia. Qual é? Olha aí o versículo 9 até o versículo 14 de Deuteronômio 18. O Senhor avisou ao povo, cuidado com a influência espiritual dos seus vizinhos. É isso que ele falou. Cuidado com a influência espiritual dos seus vizinhos. Está aí no versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Essa é uma maneira antiga de dizer, cuidado com a fofoca do vizinho. Cuidado com a influência do vizinho. Cuidado com o modelo do vizinho. Cuidado. Fique atento. Versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem o adivinhador, nem o prognosticador, nem o agoureiro, nem o feiticeiro, nem encantador, nem necromante, quem consulta mortos, nem mágico, pois todo aquele que faz tal coisa é, o que diz aí? Abominação do Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Por quê? Porque Deus quer dizer, nós não precisamos viver a ilusão de uma espiritualidade falsa. Nós não precisamos. Ele diz, não aceite esse tipo de influência. E o que é triste é perceber que essa influência que existia lá em Deuteronômio, centenas de antes, estava presente lá em Isaías, no meio do povo de Deus, centenas de anos depois, está em Atos, né? Centenas de anos depois está no Rio de Janeiro, em 2011. E o pior, nós estamos vivendo uma época que isso foi travestido de espiritualidade protestante. O que é pior, pelo menos no passado, as pessoas sabiam que aquilo ali não pertencia ao meio cristão. Hoje não. Hoje nós temos líderes que incentivam o sincretismo religioso dentro da fé evangélica. Isso é o pior. E para mim, particularmente, é um dos sintomas da apostasia, dos fins dos tempos. Um dos sintomas da apostasia é que a igreja evangélica vai achar que está seguindo Jesus e estará bem longe dele. Esse é um dos sintomas da apostasia. Então, quando o sincretismo religioso entra pelas portas da igreja, o que é que pode servir como uma vacina para nos proteger do sincretismo religioso? Uma fórmula simples. Jesus basta. Ok? Fala para a pessoa aí do lado, Jesus basta. Vai. Jesus basta. Não precisa inventar nada. Tá certo? Só Jesus, pronto. Ponto final. Não inventa. Não inventa. Ele é o profeta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ah, mas olha, se eu carregar aqui a romanzinha dentro da carteira, como eu tal do arroz com lentilha que eu aprendi domingo passado, meus irmãos. Eu conheci um pastor americano, ainda bem que ele era americano, que ele um dia foi pregar num acampamento, famoso, hein? Mas podem ficar tranquilos que eu nunca citei ele aqui, nem vou citar. Não é nenhum que eu já citei, nem vou citar. Ele parou, fez assim. Oh, onde está minha cruz? Parou o acampamento para procurar a correntinha dele que tinha uma cruz, porque sem ela ele não tinha unção. Estou falando de pastor, hein? Já estou batendo em gente conhecida. Quer dizer, e aí, graças a Deus que acharam.
né? Levaram para ele, aqui, estava lá no seu quarto, não sei o que e tal. Muito obrigado. Aí ele colocou, agora eu posso pregar. Graças a Deus que eu não estava lá, né? Porque se eu estivesse, o tempo ia fechar, né? Mas ele atribuía o poder da sua mensagem à cruz que ele carregava. Ora, pelo amor de Deus, a que ponto nós chegamos? É tão triste quanto vê aqui em Deuteronômio, que o povo que está aqui caminha na espiritualidade dos vizinhos. Vão consultar mortos, vão ler o horóscopo, consultar a sorte, e aí, por aí vai. Consultar aqueles que eram falsos profetas, e o Senhor chama atenção disso. E de falso profeta, meus irmãos, a igreja atual está lotada. Homens e mulheres, que são chamados homens e mulheres de oração, mas que se esqueceram da regra básica. Vem um profeta chamado Jesus Cristo, e esse profeta chamado Jesus Cristo para nós basta. É isso que o texto vai dizer. Quando Jesus vê, olha aí Deuteronômio 18, vai dizer, o Senhor vai suscitar um profeta no meio de ti e dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Vamos lá para Atos agora, o texto que nós lemos, Atos capítulo 3, verso 22. Esse texto é tão forte, que todos os comentários judaicos evitam descrever o profeta exegeticamente. David Stern, que é um comentarista judaico, cristão, convertido, ele diz que a literatura rabínica posterior a esta passagem minimiza a força da passagem pela dificuldade deles em não aceitar Jesus Cristo. Por exemplo, o Midrash Rabbah não faz nenhum comentário a essa passagem. Isso é coisa rara. O comentário de Rashi diz que muitos profetas se levantaram depois de Moisés, então necessariamente não era um profeta chamado Jesus. O Talmud também fala que, não, são vários os profetas que vieram depois de Moisés, que Moisés é que escreveu o texto de Deuteronômio. O credo de Maimônides, que é citado e recitado na liturgia judaica, diz o seguinte: eu creio como fé perfeita, olha só, que nunca se levantou profeta maior que Moisés, nem antes, nem depois dele. O que eles estão fazendo? Eles estão simplesmente negando que o profeta Jesus, o Deus vivo encarnado, cumpriu a profecia de Deuteronômio. Eles generalizam, dizendo que a profecia acerca de um profeta poderia ser qualquer profeta depois de Moisés. Mas os comentaristas exegéticos, aqueles que analisam o texto no hebraico, batem em cima de um pequeno e importante detalhe. Primeiro, Howard Marshall, que é um comentarista muito bom, ele diz, se esqueceram de um pequeno detalhe. Primeiro, aqui o profeta está no singular, no hebraico. Então, ele determina uma pessoa específica. Esse profeta vem semelhante a Deus. Não é um profeta comum. Esse profeta vem com a autoridade de vida e morte, o que nenhum outro profeta tinha. Esse profeta é o Messias. Daí, meus irmãos, o que a gente pode tirar desse texto para a nossa vida? As palavras de Jesus são divisor de águas. E devem ser divisor de águas na nossa vida, na nossa espiritualidade. A primeira coisa que nós precisamos guardar na nossa vida é que nós devemos ouvir as palavras de Jesus Cristo, porque Ele vem de Deus. Olha aí, Atos 3, 22. O texto diz, o Senhor Deus vos suscitará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Quem vai suscitar o profeta? Deus. Esse profeta vem com a autoridade de Deus. Lá em João capítulo 17, Jesus vai dizer assim, o Pai me enviou, por isso eu envio vocês. Jesus Cristo não é um profeta que resolveu ser profeta. Ele é o profeta. Ele não é um profeta comum. Ele não é um profeta cheio de erros e acertos. Ele não é um profeta que se deprime como Jeremias.
Ele não é um profeta que fica irritado, fica deprimido, se esconde nas cavernas. Não, ele é o profeta prometido de Deuteronômio, e ele vem como enviado do Pai, diz Mateus capítulo 28, ele vem com a autoridade de Deus, e por isso pode nos dar autoridade. Nenhum profeta podia dar a autoridade que Jesus deu. Então ele pode fazer isso porque ele é o profeta que cumpre a profecia do Antigo Testamento, que tem um projeto divino. Lá em João capítulo 7, versículo 40, quer ver? Volta um pouquinho a sua Bíblia aí, você conhece João capítulo 7, versículo 40, tem um texto muito interessante, onde Jesus, como a fonte da água viva, diz assim: então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras, as palavras de Jesus, diziam assim: este é verdadeiramente o profeta. Perceba que o povo judeu ali reconheceu: esse é verdadeiramente o profeta. Não é um profeta. Porque se você tem um, tem dois, três, quatro, ele é o profeta. Então nós temos que ouvir a Jesus Cristo, porque ele não é um profeta comum qualquer. Se um profeta comum qualquer já deve ser ouvido pela autoridade que tem, imagine o profeta, aquele que vem diretamente de Deus e é Deus mesmo entre nós. E essa é a grande diferença entre Jesus Cristo como profeta e os outros profetas, porque ele era o próprio Deus encarnado. Por isso nós devemos ouvir a mensagem toda de Jesus. Volta lá para Atos capítulo 3, verso 22. O Senhor Deus vos suscitará dentre vós, os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. A pior fé é aquela que separa as palavras de Jesus Cristo entre os que eu gosto e as que eu não gosto. A pior fé é essa. Olha para Jesus Cristo e diz assim: ah, Jesus disse isso, concordo, gostei, vou fazer. Ah, Jesus disse isso, mas isso não é bem assim, não gosto, não vou fazer. Jesus disse isso aqui, ah, isso aqui eu gostei, vou fazer. Mas Jesus disse, ah, isso aqui já está vencido, esse negócio aí não vale. Aí você começa a separar as palavras. Atos vai dizer, cuidado, porque esse profeta que vem é o profeta enviado de Deus, o Messias, e a palavra dele tem que ser ouvida no todo. A ele ouvis toda a sua instrução, tudo quanto ele vos disser. Em Mateus capítulo 5, versículo 18, vamos lá para você ver. Mateus capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer, Mateus capítulo 5, versículo 18, o seguinte: porque em verdade, Jesus no Sermão do Monte, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, o que está dizendo aí? Nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Apocalipse diz que se alguém acrescentar ou retirar alguma coisa da palavra que é a revelação de Jesus Cristo, ele vai acrescentar na vida daquela pessoa os flagelos descritos naquele livro. Então cuidado, porque ou se prega o evangelho inteiro, ou então se vive outra fé. Porque não existe um texto na palavra do Senhor em que o evangelho pode ser selecionado por qualquer um de nós em texto que eu gosto e texto que eu não gosto, texto que eu pratico e texto que eu não pratico. Isso não existe. Ou se é ou não é. Então essa coisa de que, ah, não, mas deu certo. Não, mas o fulano ali, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, fez uma campanha de 9 semanas, e aí há 9 semanas, você não pode quebrar no meio a corrente, porque se quebrar no meio a corrente não dá certo. Que não sei o quê. Ah, é? Onde é que está na Bíblia, por favor? Qual versículo? Não, é porque dá certo. Não, eu quero saber qual versículo que diz que você vai entrar nessa roubada. Vai depositar a sua fé na quantidade de dias. Ah, que é uma mágica. É um negocinho mágico. Não, mas, pastor, eu vou ali, porque tem uma pessoa ali que fala diretamente com Deus. É mesmo? O que ele diz? Que Deus vai te dar vitória. Que bom, hein? Oh, minha filha, estou vendo, fui lá na irmã de oração. Nossa, vai dar vitória. Ah, é? Profundo isso, hein? É, sei que o seu caminho está difícil. É mesmo? Puxa, mas Deus vai te dar vitória. Que bom. Ser perseverante, ótimo.
Deus te revelou isso? A mim também, na Bíblia, o tempo todo. Está tudo escrito aqui, ó, perseverança, está difícil, vai ficar pior, mas Deus é contigo. Meus irmãos, a palavra do Senhor é completa. Jesus para mim basta. E é isso que Jesus vem mostrar, por isso ele é o profeta. E ele não é um profeta comum, porque ele é o único que pode interpretar a lei. Em Mateus, Jesus diz várias vezes: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Pode ler a Bíblia inteira, procura algum profeta que vai falar isso. Você não vai encontrar. Porque ele tinha autoridade como autor das profecias, de interpretar as profecias da maneira correta, porque a profecia era dele. Então ele podia olhar para o Antigo Testamento e falar assim: vocês ouviram assim, está errado. Porque fui eu que ensinei, através dos profetas, dos patriarcas, dos reis. Lá atrás, eu já estava lá, fui eu que revelei a eles, e vocês interpretaram errado. Então agora, o autor está aqui para dizer para vocês isso. Certa vez num debate teológico, há uns anos atrás, estávamos lá alguns teólogos, né? E um teólogo aí começou a criticar a opção do texto majoritário, que é uma das opções de papiro para a interpretação do Novo Testamento, coisa aí de teólogo. E ele disse: eu discordo disso, não sei o quê, papapá. E aí se levantou um e fez uma pergunta: mas o senhor não acha, uma pergunta técnica, o senhor não acha isso? Eu não acho. Quem falou isso nem entende. Tem certeza que o autor dessa compilação aqui nem quis dizer isso por causa disso. Aí ele falou: não, mas eu acho que o senhor deveria considerar. E aí o palestrante: eu não vou considerar, porque eu tenho vários títulos, eu sei que essa é a linha. Agora, quem é o senhor? Ele disse: eu sou o autor. Eu sou o autor. Jesus é o autor. Quer discutir com Jesus? Ele é o profeta. Ele pode interpretar, reinterpretar. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Só ele podia fazer isso. Ninguém mais. Eu acho interessante quando as pessoas querem colocar palavras na boca de Jesus, não dá certo. Olha lá Atos, de novo, para encerrar. O último ponto desse texto. Atos capítulo 3. O verso 22 continua. Se você dividir o texto, vai ficar bom para você. Olha. Primeiro, ele vem de Deus, o Senhor é quem suscita. Segundo, ele deve ser ouvido no todo, não separe parte da palavra de Jesus. Terceiro, verso 23, acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada. Nós devemos ouvir a mensagem de Jesus Cristo, porque ela é um divisor de águas eterno para a nossa vida. A palavra de Jesus, ela não apenas nos dá qualidade de vida aqui na terra, mas a palavra de Jesus, ela nos dá liberdade. Algumas pessoas, eu conheço pessoas que não têm uma convivência com o Evangelho, que não vivem o Evangelho, não se entregaram a Jesus Cristo, que para sair de casa, eles têm um rito para ter sorte no dia. Só pode sair da cama com o pé direito. Só pode escovar os dentes com a mão direita. Imagina se um dia quebrar o braço, né? Ou machucar a mão. Como é que vai fazer? Não sei. Só pode sair depois de consultar e saber qual é a cor do dia, qual é o número da sorte. E quando sai de casa, ainda tem uns que tem que dar uma voltinha assim, ó, para tirar tudo, dar um descarrego e vai. Coitado dessas pessoas. Pessoas que ficam presas a uma série de ritos para tentar buscar proteção espiritual, direção espiritual para o seu dia a dia. Jesus vai dizer aqui, olha aí o versículo 23, que toda alma que não ouvir o profeta, que é Jesus, será exterminada do meio do povo. O que o Senhor está dizendo é que a mensagem de Jesus é um divisor de águas para nós aqui e agora e também para a eternidade. Quando o ladrão na cruz criticou a Jesus e o outro falou: olha, esse aí é inocente, Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Qual foi a palavra de Jesus para aquele ladrão? Que a gente chama de bom ladrão. É bom ladrão porque ele não nos assaltou, né? Por isso que a gente fala que é o bom ladrão. Mas qual foi a palavra de Jesus para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Mas só para ele. Para o outro, não. Aquilo ali é um divisor de águas. Enquanto um se perde, o outro se salva. Então a mensagem de Jesus, ela é um divisor de águas, não apenas para nos trazer liberdade agora, e não tem coisa melhor do que viver na liberdade no dia que se chama hoje, mas também nos garante vida futura na presença dele. Então, quem crê na mensagem de Jesus, vive a mensagem de Jesus integralmente, sabe que ele é o Messias, o profeta esperado, o rei, segunda pessoa da Santíssima Trindade, vai experimentar os benefícios dessa salvação aqui, no presente, no dia que se chama hoje, mas também e principalmente no que vem depois. Ao identificar Jesus como o profeta prometido lá de Deuteronômio, ele disse que, o autor aqui, Lucas, ele disse que nós estávamos diante de um ponto importantíssimo da revelação de Deus para nós. Ou se vive acreditando na religiosidade falsa, ou na religiosidade que você pode manipular, ou no evangelho parcial que alguém cria para seguir, ou se pega a palavra de Jesus inteiro e vive-se nela. Eu vou voltar lá ao encontro com o FHC, né? Quando ele disse isso, que estava perto dos 80, né? Já com 80, ele disse, e uma coisa que era angustiante para ele era saber sobre a morte. Ele disse assim, me perguntaram certa vez se eu sou ateu, aí ele disse assim, eu não sou ateu, porque ateu já é outra religião. É alguém que crê em si mesmo, né? Já formou sua própria religião. Não, eu acho que Deus de fato existe. E aí ele disse, porque ainda não sei essa coisa de não existência, mas tudo é tão angustiante. É interessante que no final do livro dele, ele diz várias vezes em cada página, isso é angustiante. E o que traz angústia? E depois, e o que traz angústia? E isso é angustiante. O livro termina com uma declaração de angústia. Ele escreveu, está lá. Né? E aí eu achei muito interessante, à luz do Evangelho, como é bom viver sem angústia. Quando se vive o divisor de águas, que é Jesus Cristo. O que nós levamos para casa, meus irmãos? Lá em Deuteronômio existiu uma proposta. O Senhor disse assim, cuidado com a religiosidade dos vizinhos. Eles podem te distanciar do Evangelho simples. O Evangelho é tão simples. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. O Evangelho é simples. O Evangelho é tão simples que Isaías vai dizer, por que é que vocês andam até as florestas, cortam madeira e fazem esculturas, dá um trabalho danado. Com metade da madeira você faz uma escultura e chama de Deus, a outra metade você põe no fogo, cozinha e faz o seu pão. Para que você vai viver assim? O Evangelho é tão simples que Jesus disse que quando nós, pela fé, declaramos a nossa total incapacidade de vivermos em santidade e pedimos perdão pelos nossos pecados e cremos que Ele morreu e ressuscitou por nós, e vivemos essa fé simples, nós somos salvos, não apenas na vida eterna, mas aqui dessa vida de vivermos angustiadamente. Daí, ou se vive a fé do vizinho, que leva ao inferno, ou se vive a fé dos agnósticos, e o agnóstico é um estado de angústia plena, ou se vive seguindo a Cristo, e para mim, Jesus basta. Eu quero alguma coisa? Oro. Ele responde a minha oração. Como é que ele responde a oração? Abrindo as portas. Esse é o caminho, andai por ele. Mas eu não tenho que fazer nada além da oração? Eu não tenho que pegar um pozinho mágico, areia? Não. Eu não tenho que ir a um lugar especial de oração, subir um monte, ir no caminho de Santiago, né? Cruzar o Saara. Não. Se você descer ao mais profundo abismo e clamar, Deus estará lá. Se você estiver no mais alto céus e clamar, orar, Deus estará lá. No seu quarto, Deus vai estar lá. Aqui na igreja, falando com os irmãos, Deus estará com você. É tão simples. Converse com Deus, Ele é Pai. Relacione-se com Ele. Essa é a espiritualidade de Jesus. Mas eu não preciso carregar nenhuma chavinha especial, né? Alguma coisa. Meu chaveiro quebrou, por sinal. Não. Não precisa. Ore.
É a simplicidade desse relacionamento com Deus que te faz viver a alegria da vida em Cristo Jesus. Ele é o profeta. Não vai se levantar outro igual. Ele é o profeta, o Messias prometido. Vamos orar. Eu queria te convidar a fechar seus olhos aí e falar com Deus. A simples mensagem do Evangelho. E se em algum momento você tem caído aí nas propostas da alquimia evangélica, peça perdão a Deus. Diz: Senhor, eu achei que podia te ajudar um pouquinho fazendo algumas coisinhas mágicas. Eu quero te pedir perdão. Eu achei, Senhor, que um pouquinho de sal grosso não faria mal a ninguém. Mas isso é falta de fé na palavra que liberta. Peça a Jesus. O que é que você deseja? Peça. E diga para Ele: Senhor, se for o melhor para a minha vida, então abre as portas e mostra de maneira clara. Mas se não for o melhor para a minha vida, ponha no meu coração que isso não é o melhor para a minha vida. E eu vou entender a sua resposta. Ele é o Messias esperado, o profeta. Ele pode todas as coisas, porque venceu a morte, está vivo. Nós não estamos orando a um profeta morto, estamos orando para um Deus vivo que venceu a morte. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E não vos deixeis de congregar na igreja, como é costume de alguns. Antes, congreguem-se mais, reúnam-se mais como igreja, quanto mais vedes que o dia se aproxima e a luta vai ficar dura. Andemos juntos na fé cristã. Diz a palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, sem Ti nada podemos fazer. Cremos, ó Deus, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode entrar na presença de Deus Pai a não ser por Ele. Te agradecemos porque a verdade que conhecemos liberta. Não nos faz, ó Deus, prisioneiros de alquimias, de fórmulas mágicas. Ó Senhor, nós não precisamos de gurus espirituais. Não precisamos mais, ó Deus, daqueles grandes orientadores que a religiosidade do vizinho quer nos propor. Nós não queremos isso, Senhor. Queremos apenas viver um relacionamento de pai e filho contigo, pela nossa fé em Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, se existe alguém aqui enfrentando uma grande dificuldade, mostra o teu livramento, tua bênção, tua presença. Se existem pessoas aqui, Senhor, precisando de respostas para suas vidas, traz a resposta mediante a tua palavra, para encher esses corações de paz, de alegria e júbilo. Se existem pessoas aqui que ainda não se entregaram completamente a Jesus Cristo, que o Senhor faça isso nessa manhã, pela obra do teu Santo Espírito. Ó Deus, muito obrigado, porque Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Muito obrigado, porque nosso coração sente a presença de Cristo ao nosso lado. Muito obrigado, porque nós não estamos sozinhos. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.